preparado para a tua filha, Pai. E eu te peço, Senhor, que o Senhor venha usá-la, Pai, poderosamente, Senhor, nas tuas mãos. Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha capacitá-la cada dia mais para falar da tua palavra, Senhor. Que muitos, Senhor, não acreditavam, mas que o Senhor honrou, que o Senhor preparou, Deus, para estar aqui fazendo a tua vontade, Pai. E eu peço, Senhor, abra, Senhor, o nosso entendimento, tudo aquilo, Senhor, que vem impedido de sentir a tua presença nesse momento, Pai, eu repreendo em nome do Senhor Jesus. Fica conosco, Pai, é o que eu te peço. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Os irmãos continuam em pé. É um momento de muita alegria. A gente fica bastante tenso, né? Quando sobe no púlpito para pregar a palavra de Deus. Mas Deus não é Deus de contenda, Deus é Deus de provisão. E a palavra do Senhor diz que é somente a gente abrir a boca que Ele colocará a palavra. Amém? Abram as vossas Bíblias em Jeremias, capítulo 1. Aleluia. Louvado é o teu nome. Eu confesso para os irmãos que eu estava estudando em Jeremias na semana passada, para ministrar na semana passada, porém o Senhor me levou para outro local em Jeremias mesmo. Aleluia. Todos acharam? As palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Anatode, no território de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, e durante o reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 5º mês do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Amém? Pode se assentar. A tradução da minha Bíblia é um pouquinho diferente, mas eu acho que ali está diferente. Irmãos, eu escolhi esse texto para falar um pouquinho do profeta Jeremias, da história de Jeremias. E eu espero que os irmãos entendam a palavra e a mensagem que Deus quer trazer hoje para todos nós, né? Estou feliz por estar na casa de Deus e feliz por ter a minha irmã conosco. Amém? Jeremias, filho de Ildequias, um homem honesto, gentil, personalidade forte, veio de uma linhagem sacerdotal. O pai dele era um sacerdote, e todos pensavam que Jeremias ia seguir essa mesma linhagem, só que o Senhor pensou diferente para Jeremias. Chamou Jeremias aos 13 anos de idade para ser profeta e não sacerdote. Imaginem vocês, irmão, uma criança de 13 anos de idade sendo chamado por Deus para ser um profeta. Hoje o Davi tem o quê? 14 anos? 15? 14? 12? 12 anos de idade. Quase 13. Imagine o Senhor separando o Davi para levantar o Davi para ser um profeta na casa de Deus. Irmãos, quando o Senhor tem um propósito na nossa vida, quando o pastor Pedro estava falando do chamado, o Max falou do chamado, do que aconteceu com a Tamires, do que aconteceu na gravidez, no nascimento do Davi, o chamado que Deus tinha na vida do Davi, o chamado que Deus tinha nessa família, pode acontecer o que for que acontecer, o que tiver que acontecer, porque o propósito de Deus é cumprido. Aleluia. No versículo 7,
O Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem, porque no versículo 6, Jeremias disse para o Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou uma criança. Não importa quantos anos você tem, não importa como você veio, o que importa é o que Deus vai fazer na tua vida. O que importa é você estar disponível na presença do Senhor. Muitas das vezes, irmãos, aleluia, nós nos deparamos com situações e colocamos empecilhos para fazer a obra do Senhor. Por poucas coisas, porque o meu marido não deixa eu cumprir meu ministério, porque a minha mãe briga comigo, porque eu não tenho condições de ir para a igreja. A gente coloca tantos porquê na nossa vida, irmãos, e não para pensar que quem nos criou e quem nos conhece antes mesmo de nós nascermos, que é Jesus Cristo, aleluia, nos deu condições, aleluia, para pregar, para louvar, para exercer a palavra do Senhor. Jeremias era um menino tímido, era apenas uma criança. A palavra do Senhor fala aqui, no versículo 9, agora ponho em sua boca as minhas palavras, porque Jeremias falou que não sabia falar. Se Jesus coloca palavras em nossa boca, quem somos nós para recusar? Quando os jovens louvam aqui, esse louvor ficou na minha cabeça o dia inteiro. Os jovens sempre louvam aquele louvor, eis-me aqui. E é exatamente isso, irmãos. Quando a gente louva com o coração, com um propósito, eis-me aqui, Senhor. Não importa se você tem doutorado, não importa se você tem faculdade, não importa se você sabe falar, não importa como você veio. O que importa é você dar lugar e dizer, eis-me aqui, Senhor. Estou pronto para ouvir o teu chamado, Jesus. Irmãos, não é fácil. Muitas das vezes o inimigo tenta nos condenar. Muitas das vezes, esses dias mesmo eu estava falando com meu esposo, eu tive um sonho, que no meu sonho o inimigo veio me apontar. O inimigo veio falar para mim, você não é capaz, você fumava, você adulterava, você fazia isso, você fazia aquilo. Quantas das vezes? Se eu parar aqui hoje, os irmãos que me conhecem, que acham às vezes que me conhecem um pouco mais, se começarem a ver os meus defeitos, os irmãos vão detestar. Mas o Senhor, quem me fez, já me conhecia antes mesmo da minha mãe nascer. Se o Senhor já me conhecia antes mesmo da minha mãe nascer, o Senhor conhecia os meus defeitos, o Senhor conhecia as minhas qualidades, o Senhor sabia o meu amanhã, o meu depois de amanhã, o meu ontem e o meu hoje. Deus é Deus do passado, do presente e do futuro. Deus é Deus de poder, Deus é grandioso, aleluia. Deus é soberano sobre todas as coisas. O que nos impede, irmãos, para dizer sim para o chamado do Senhor? A falta de um carro, a falta de dinheiro, a falta de um tempo. Isso nos impede, irmãos. Não somos obra do acaso, nós somos obra das mãos de Deus. Às vezes, o inimigo vem falar para nós, nos cutucando das mentiras. Deus conhece as nossas mentiras, Deus conhece as nossas lamentações, Deus conhece as nossas desculpas, Deus conhece tudo. Deus conhece tudo. É engano daquele que pensa que esconde alguma coisa de Deus. Porque antes mesmo de eu nascer, se Deus me conhecia, como que Ele não vai saber dos meus pecados? Só que Ele nos deu a graça e a oportunidade de estarmos aqui hoje, para falar da presença de Deus, para falar da graça de Deus, para falar dos dons do Espírito. Jeremias era tímido. Muitos não acreditam, irmãos, mas eu sou tímida. Perdi muita timidez pelo meu trabalho. Porque muitas vezes eu precisava fazer reuniões com 40 pessoas e eu não sabia nem o que falar.
Eu só pedia direção para Deus. Muitas vezes a voz começava a querer tremer, mas eu pedia: Deus, me sustenta, porque eu não posso me mostrar fraca neste momento. Se você tem alguma dificuldade, irmão, na tua casa, na tua vida, peça a Deus, porque Ele conhece a tua vida, Ele conhece o teu chamado. Todos nós temos um chamado. Todos nós temos um chamado. Fomos escolhidos para estar aqui hoje na casa do Senhor. Antes de você sair da tua casa, antes de você chegar na igreja, Deus já sabia o lugar que você iria sentar. Deus já sabia o que você iria ouvir. Deus já sabia o que você ia louvar. Eu creio que todas as promessas de Deus ainda não foram cumpridas em muitas das vidas dos irmãos que estão aqui hoje, exatamente por conta dos próprios irmãos. Porque Deus dá a oportunidade. A palavra do Senhor diz: clama a mim e eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabem. Porém, se nós abrirmos a nossa boca e realmente clamar ao Senhor, não tenha vergonha do irmão do lado que te cutuca, não tenha vergonha se o pastor vai falar, não tenha vergonha se a pastora vai falar, não tenha vergonha se o vizinho vai falar. Não, sabe por quê, irmãos? Porque você está aqui para adorar somente a Deus, que é digno de toda honra e de toda glória. Aleluia! Irmãos, a minha Bíblia diz, no verso 5, que antes de formá-lo no ventre, eu te escolhi e te conheci. Eu acho tão bonito, e eu estou reprisando várias vezes esta frase, este versículo, porque é tudo muito louco. Imaginem só que não depende de duas pessoas terem algum relacionamento íntimo para nós nascermos. Eu vou dar um exemplo mesmo de mim. Sou casada, tenho uma vida ativa, graças a Deus, porém não tenho filhos. Não depende de mim, se os céus não olhar para baixo, se não for da permissão de Deus que eu gere um filho, eu não vou gerar filho. Não depende de mim. Não dependeu da Josi durante 10 anos, Josi. 13 anos, 8 anos. Não dependeu da Josi e do Murilo. Dependeu de Deus olhar para baixo e falar: você vai parir, você vai ficar grávida da Esther. Irmãos, independe de qualquer pessoa, independe de medicina. Só que nós precisamos, aleluia, abrir os nossos corações para Deus e deixar que Deus nos use conforme o nosso chamado. É fácil estar aqui em cima? Não, não é. É difícil. É debaixo de luta, de oração na madrugada. Deus conhece o meu coração e o meu propósito. Deus conhece do que eu abri mão para servir a Ele. E eu falei com Deus e eu falo com Deus nas madrugadas, que pode acontecer o que tiver que acontecer, mas que de Deus eu não largo. Eu posso enfrentar o que precisar enfrentar, mas eu de Deus eu não largo. E eu prezo, irmãos, aleluia, para Deus, e peço a Deus que coloque esse mesmo sentimento no coração de cada um dos irmãos que se encontram presentes neste dia. Aleluia. Louvado é o teu nome. Quando eu estava estudando em Jeremias 11, onde fala do pecado do povo de Judá, era este texto que eu estava estudando para poder ministrar. Só que Deus me levou para outro texto, porém, eu quis mencionar que Israel não herdou a terra prometida, onde manasse leite e mel, por conta dos próprios pecados. E por conta da desobediência, eles deixaram de obedecer o Deus vivo, o Deus que te conhece, o Deus que te criou, o Deus todo-poderoso, e começaram a adorar outros deuses e praticarem atos pagãos.
Mas Deus é tão misericordioso. E Deus nos dá tanta graça, que Ele nos dá a oportunidade de estarmos aqui, de ouvir a palavra do Senhor, de nos arrepender, de buscar, de louvar, de ser batizado com o Espírito Santo. Deus nos dá a oportunidade de estarmos na casa do Senhor, para pregar, para falar, para exaltar o nome dEle. Aleluia. O povo de Israel deu ouvidos a fofocas. O povo de Israel deu ouvidos a outras pessoas. Ficaram com medos, porque na cidade de Canaã tinha pessoas muito altas, muito grandes. Ficaram com medo, mas esqueceram que tinha um Deus forte, poderoso, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Esqueceram de praticar a sua fé. Esqueceram de praticar o que Deus lhe ensinou. Irmãos, nós estamos aqui, não é para encher lugar na igreja, não. Todas as vezes que eu oro a Deus, eu peço para Deus, Deus, tira toda a religiosidade do meu coração, porque eu não estou aqui para ser religiosa. Eu estou aqui para te adorar, para te servir. Eu não tenho vergonha de erguer meus braços e dizer, só Tu és santo, bendito e poderoso Deus. Eu não tenho, irmãos, aleluia. É por este motivo, irmãos, que eu falo encarecidamente para os irmãos. Nós estamos aqui não é para cumprir calendário de quarta a domingo. Nós estamos aqui para exaltar um Deus que é vivo, um Deus que nos criou, um Deus todo-poderoso, aleluia. Somos frutos da mão de Deus. Não somos frutos do acaso, não somos frutos do homem, somos frutos da mão de Deus. E se Deus nos colocou aqui, não foi por acaso. Tem um propósito em tudo isso. Quem crê assim? Aleluia! Louvado seja Deus. A aliança foi quebrada entre o esposo e a noiva, porque o povo desobedeceu a Deus. O esposo, Jesus, a noiva, o povo. Que a nossa aliança não seja quebrada, irmãos. A aliança tem o símbolo de eternidade. Não existe emendas em alianças. Não existe remendo em aliança. Quando nós fizemos o curso de casais, nós aprendemos que nós somos casados, sim, com o nosso cônjuge, mas a nossa primeira aliança é com Cristo. Passamos dificuldades em casamento? Sim, ninguém é perfeito. Se fôssemos perfeitos, não estaríamos aqui. Não é verdade? Porém, todos os dias, a gente tentar lembrar que a nossa aliança é com Deus e não é com o cônjuge em primeiro lugar. É difícil, mas é preciso. É preciso você, mulher, levantar na sua madrugada, mesmo que você não consiga dobrar os joelhos, levantar na sua madrugada e orar pelo seu esposo. É preciso, esposo, você também orar pela sua esposa. É preciso juntos nós cumprirmos um chamado na presença do Senhor. Porque não estamos aqui em vão. Como eu disse antes, somos frutos da mão de Deus. Não estamos aqui por acaso. Fomos alcançados pela graça. E eu digo que no nome de Jesus, nós vamos prosseguir para um dia alcançar a bênção tão esperada que é a vida com Cristo eterna. Amém? Essas são as palavras que Jesus colocou no meu coração. O esboço a gente faz por acaso, porque a gente nunca consegue seguir esboço. Eu melhorei, Tamires, porque eu fazia esboço de 5 páginas. Agora eu fiz esboço de 1, mas não consegui seguir porque eu não enxergo. Esqueci o óculos. Mas eu creio que Deus falou com os irmãos e Deus falou com o que tinha que falar.
Quando o Senhor chama uma pessoa para qualquer tarefa específica, Deus dá capacidade e condições de executá-la. E eu creio que nós estamos aqui hoje com uma intenção. E eu também creio que nós vamos ver ainda essa igreja cheia para a honra e glória do Senhor. Porque não foi o homem que abriu essa porta. Eu honro a Deus pela vida do pastor Jonas, honro a vida pela vida dos pastores também locais. Porém, eu creio que a obra é de Deus e não do homem. Amém? Eu agradeço a minha rica oportunidade e as palmas louvam ao Senhor. Graças a Deus. É lindo, né, irmãos? Ver ministérios nascendo no nosso meio, mesmo que a nossa igrejinha tão pequenininha, né? Ver a Luciana pregando, depois de tudo que o Senhor fez e faz, tem feito na vida dela, da família, ver o Elias, ver o ministério dos irmãos iniciando aqui, né? É maravilhoso. E eu creio que é só o começo de tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Eu vejo a Lu falando sobre religiosidade, sobre o Senhor quebrar a nossa religiosidade. É o nosso foco, irmãos. A gente não está aqui para fazer ritual, para seguir padrões. A gente está aqui para adorar o Senhor na nossa sinceridade, na nossa forma de ser, né? Seja falando culto, ou seja falando errado, seja falando do jeitão caipira. Amém, né, David? David, eu estou aguardando a hora do Senhor levantar ele aqui para ministrar. É outro que tem um chamado maravilhoso. Eu creio no tempo de Deus, entre outros, né? Eu creio que o Senhor vai fazer tudo no tempo oportuno, né? Mas vamos estar disponíveis, assim como os irmãos têm estado disponíveis.